Oi, gente, meu nome é Natália Fulgozzi, sou produtora audiovisual e produtora de estrada e já trabalho com isso fazem 7 anos. Salve galera, tudo bem? Eu sou a Tabata Vec, eu faço parte do coletivo Lentes Periféricas e lá eu faço a função de diretora, produção e tudo que for preciso. Tamo junto. Oi gente, eu sou a Marina, tenho 29 anos, eu sou mineira, sou cineasta, assessora de conteúdo e de imagem e tô nesse mundo desde que eu nasci. Tô muito feliz de estar aqui também. A gente tá aqui para falar um pouco sobre esses 10 anos de conquista do audiovisual, da nossa presença nele e bater um papo com um gamezinho, né, para dar um esquenta. E para auxiliar a gente nesse game, a gente tá com a Caixa Revolution e realmente a gente não sabe quais são as perguntas, então a gente tá um pouco nervosa. Nas premiações do audiovisual, você sente que ainda existe um teto de vidro para as mulheres? Eu acho que existe um teto de vidro porque, se você parar pra ver, a maioria dos prêmios são homens, né? Que são indicados, diretores, produtores. Não só na parte do audiovisual, mas eu também vejo tipo de beatmakers, DJs. Falta ainda a galera olhar o trabalho das minas. Tem muita gente foda, tem muitas diretoras incríveis, produtoras. E dá esse espaço pra gente mostrar nosso trabalho. Porque muitas vezes eu acho que a gente já tá atrás das câmeras. Então a gente fica mais escondidinho. Eu também acho que tudo é uma sequência da sociedade, né? Se a sociedade é machista, se a sociedade é racista, é homofóbica, isso vai se refletir no audiovisual, em todos os outros lugares. Então, quando a gente vai para um festival e sim vê nitidamente que os prêmios, a maioria são direcionados a diretores brancos que estão sempre nesse mercado, então, com certeza. Você me lembrou uma coisa, que esses dias a Fernanda Montenegro, ela se tornou mais uma imortal, né, na academia. E isso foi, assim, tipo, tomado pelas notícias como se fosse, assim, um grande avanço e uma grande conquista, né? É muito bizarro, só porque ela é uma mulher. Exato, e ela, tipo, a primeira. A Fernanda Montenegro. E aí a Fernanda Montenegro. E aí você fala assim, cara, é isso, assim, né? Tipo, e aí a galera falou assim, mano, mas e aí? Assim, não vai ter uma mulher preta, não vai ter um homem trans, uma mulher trans, não vai ter nada, não vai ter representatividade nenhuma. E vocês acham que vocês estão, assim, super evoluídos. Aí agora acho que... Então tá, então vou eu agora, vamos ver. Voltar a caixinha, deixa eu ver quem vai escolher, vamos ler. De acordo com um estudo recente da Ancine, a maioria dos trabalhadores de audiovisual são homens e brancos. Eles são 75% dos diretores e 59% dos roteiristas. Que ação pode ser tomada para alcançarmos um equilíbrio de gênero e raça? Eu posso responder, se você quiser. Eu quero. Eu fico pensando muito sobre como a gente pode criar cultura de acesso a pensar em fazer cinema, fazer audiovisual. A gente precisa de fomentos, desde fomentos públicos, para que se tenha acesso a equipamentos, a formações, porque pensar em se formar em audiovisual já é difícil, né? Não é assim, simplesmente vou fazer um curso online. Não. Então a gente precisa pensar nesses lugares de fomento, da galera entender que um cinema, que o audiovisual, ele não é feito só para estar ali no cinema da tela grande, não. Ele é feito para estar nas plataformas, é feito para estar na televisão, para se assistir em todos os lugares. O audiovisual ocupa tudo. Então a gente precisa criar essa cultura mesmo, assim, sabe? Esses dias o Wagner Moura deu uma entrevista falando que o mercado audiovisual, ele fomenta mais do que, por exemplo, o mercado farmacêutico. Eu acho que tem que ter mais, assim, Déboras Ivanovs na Ancine, mais mulheres nesses espaços pra gente conseguir dar continuidade mesmo. Então vou tirar uma pergunta aqui, vamos ver. A presença de mais cineastas mulheres contribui para que mais obras tenham protagonistas femininas? Eu quero que você responda pra gente. Eu acredito que sim, porque é a nossa luta. Então eu acho que é o espaço que a gente dá uma pra outra. Dá aquela oportunidade, às vezes uma atriz que tá chegando, ou uma pessoa que a gente vê na novela, por exemplo, ou num filme, e fala, pô, essa pessoa não podia ser coadjuvante, ou não podia ser só a mulher do protagonista, ou a mãe, ou a tia. Não, ela que vai dar a voz, ela que vai fazer o filme rolar. Eu acho que, assim, mulheres falando sobre mulheres traz uma veracidade maior, Exato. Sabe? É muito diferente, é nítido quando a gente vê uma história de uma mulher contada por um homem, a vida de uma mulher, e uma história de uma mulher contada por uma mulher. É nítido, assim, é... Muito bem. Tira a próxima pergunta. Agora você vai fazer um rodízio. Qual é a importância dos coletivos de mulheres no audiovisual? Você participa de algum? Ai,
Que honra cair comigo, então, essa pergunta, olha só. Muito bem, eu faço parte de um coletivo chamado Lentes Periféricas, como foi dito, e toda a minha formação veio através desse coletivo. Quando eu pensei em estudar cinema, audiovisual, era uma coisa muito distante. E foi através do coletivo, falando dos nossos pros nossos, que eu me entendi nesse lugar. Recentemente, criaram um grupo sobre documentaristas feministas. E aí a gente está trocando muito ali. Ali formou quase um coletivo de 200 mulheres. E sim, existem mais de 200 mulheres documentaristas só em São Paulo. Olha que loucura! E aí a gente tem trocado muito. Desde a pré-produção, na produção e após. Como isso interfere no nosso corpo. O que a gente entende de cinema, né? Porque essa palavra cinema e audiovisual, elas por si só já têm um significado do dicionário. Aquele sentido lato que todo mundo conhece. Mas quando a gente fala a partir de um corpo feminino que fala isso, ou um corpo negro, essa palavra ela soa diferente. E eu fui entender isso através dos coletivos, das várias falas que eu ouço e me formaram enquanto pessoa. Então eu vou pra próxima, vamos lá. Bora. Aqui. Na sua opinião, grandes canais e produtoras ainda evitam roteiros que tragam perspectivas feministas? E uma coisa muito engraçada que a gente vê, a gente entra ainda numa questão de cota, né? E assim, como todas as minorias, né? Como a minoria racial, como a minoria de gênero, a gente tá entrando em cotas. Então, assim, é só para ter aquela cota, porque hoje a gente sabe que o mundo mudou, graças a Deus, que bom. E a gente sabe que se não vier nessa cotazinha, provavelmente não vai ter. Exato. Porém, eu acho que a gente não pode deixar de falar dos que já tem, né? Das que já existem, das que abriram caminhos. Então, assim, se a gente for pensar aqui no Brasil, a Ana Mulaer, ela tá aí, ela foi uma gênia que criou o Castelo Rá-Tim-Bum, que acho que é a nossa década. Ela é roteirista do Castelo Rá-Tim-Bum. A essência dos personagens é feminino, é maternal, eu acho que é por isso que é um sucesso até hoje. E o pessoal da direção de arte, a galera, são todas mulheres do Castelo. Isso é muito legal, eu não sabia. Vamos lá, então, tirar uma pergunta. Por que existe uma expectativa de que as mulheres no audiovisual desempenhem funções de produção e não direção? Responde essa pra gente. Nossa, essa foi maravilhosa. A gente tem aquela coisa de fazer tudo muito bem. E produção, literalmente, é uma coisa difícil, complicada. É de resolver pepino o tempo todo. É de, assim, organizar o set, desde o maquinário até os atores e tudo mais. Então, assim, literalmente o homem, ele, culturalmente, né, ele tá acostumado a mãe dar tudo na mão. E a gente ser a que vai pra frente. Que eu faço produção executiva, então, assim, eu já vi muitos casos de homens diretores assinarem filmes maravilhosos, premiados, mas quem fez tudo foi a primeira assistente de produção e a primeira assistente de direção. Eu me vejo muitas vezes nessa situação, não só pela falta de reconhecimento do próprio diretor, que é meu parceiro de trabalho, que tá trabalhando comigo, mas muitas vezes dos artistas, em não realmente não falar sobre a gente, como se realmente toda aquela obra, tudo aquilo fosse trabalho do cara, porque o cara que dirigiu, né? A gente vai atrás de locação, a gente vai atrás de objetos, a gente dá ideias. Eu, muitas vezes, a gente decupa o roteiro, a gente tenta solucionar, vira e fala, pô, vamos tirar isso aqui, vamos colocar isso aqui. E isso que a gente falou, às vezes, fica muito mais da hora e a gente não tem esse mérito, tipo, pô, vem cá, Nath, vem cá, Má, vem cá, tá? Pô, foram as meninas, tipo, a ideia foi delas, elas que solucionaram, a gente tá acontecendo por conta delas, não parou de acontecer por conta delas também. Se teve um atraso e a gente contornou, foi por elas. Então eu sinto muito isso, sinto muita falta disso ainda. Se hoje a gente, inclusive, tá aqui, foi porque a produção correu atrás, a produção fez a gente chegar até aqui. Então a gente tem que começar a olhar pra produção com o mesmo glamour. O mesmo glamour. De qualquer outra coisa. É isso, é fundamental. A produção produz, pronto, a palavra diz. E a gente tem que entender essa palavra com esse mesmo glamour. Eu, assim, comecei muito nova a trabalhar, né, assim, em produção e tal. Um diretor de produção pediu pra que a gente arrumasse um frete. E aí eu arrumei um frete, assim, muito barato. E aí ele foi e falou, nossa, maravilhosa, poderia te beijar na boca. Foi, eu acho, o primeiro assédio que eu sofri em set. E ele falou isso como se fosse um presente. Eu fiquei, assim, paralisada, muda, e fui embora, assim. Aí um dia foi, né, a produção foi e tal, e eu fui embora e isso ficou na minha cabeça. E aí, no outro dia que eu parei e falei, quem falou que um presente é um beijo na boca? E segundo, que eu queria esse prêmio. E terceiro, eu fiz o meu trabalho, o que eu tinha que fazer, ou seja, é só assim, tipo, me dar um salário que eu tenho que receber e não um salário que você acha que eu tenho que receber. Eu não fiz nada além do que eu faria. E eu não fiz nada, porque ainda tem essa coisa do salário, né? Então, assim, foi um dos primeiros traumas, depois vieram muitos, né? Eu ainda tava no meu segundo semestre da faculdade, eu tinha 21 anos. Nesse dia eu entendi que não ia ser fácil eu estar nesse meio. Hoje eu ouço ainda, mas é assim, tipo...
entende? A galera já sabe que pode dar uma merda muito grande, a galera já sabe aonde eles estão pisando, mas ainda rola, né? Então existe muito ainda. Bom, é isso, né? Eu acho que a gente falou muita coisa. Muita coisa. Mas também para agradecer, porque se não fosse essa evolução, a gente não estaria aqui. Então também agradecer na boca do povo, todo mundo, a Raquel, a Luísa, a Alana, toda a equipe de produção, o Revolution, que é um projeto surreal, maravilhoso, que eu sou fã. A gente que é do audiovisual, a gente sabe o quanto está mexendo aí as estruturas. E obrigada. Obrigada a vocês, amei. Foi um prazer conhecê-las. E é daqui para outras futuras Com produções. certeza, já nos vemos aqui Já somos um time, né? Exatamente. Então, bora brindar, então? Brindar nosso encontro. bem. A todas as mulheres do audiovisual. É nóis. Beijo.